Vinícius, boa noite. Boa noite. Você... Neumann, eu queria começar um pouco com a economia agora, Vinícius, você estando aqui, todo esse processo eleitoral, porque em fóruns de debate de economia, com muita frequência, a gente ouvia cenários futuros bem pessimistas para o Brasil. Falaram até que o Brasil seria um grande Rio de Janeiro em 2019, que a bomba fiscal iria explodir. Eu quero ouvir de você, em termos de perspectivas objetivas, se esses cenários são todos assim um tipo de fantasia de quem avalia, ou se há indicadores objetivos que realmente possam levar a uma preocupação, seja quem for o eleito. Olha, esse cenário Rio de Janeiro pode ser uma metáfora exagerada e o Brasil não vai chegar nessa condição do Rio de Janeiro, mesmo porque o governo federal é diferente. Vai ter uma situação, se nada for feito, a gente vai ter uma situação muito ruim, com certeza, até 2021. Claro que pode ter alguma exclusão antes, um tumulto financeiro qualquer, mas o Estado, se nada for feito, o governo federal não vai ter dinheiro nenhum, a não ser para pagar funcionário e aposentadoria, em 2021. Isso está dado. Agora, os candidatos favoritos vão fazer alguma coisa? Essa é a dúvida. Porque a gente não tem clareza nenhuma sobre o que eles vão fazer. Os programas dos dois são muito ruins, do Haddad é muito ruim e muito pouco claro, e o do Bolsonaro é excepcionalmente ruim. E os dois foram, em parte, negados pelos candidatos durante a campanha. Então a gente não sabe o que eles vão fazer. E as propostas lá já eram vagas e durante a campanha nada foi esclarecido. E a gente tem 3 emergências: reforma da Previdência, contenção de gasto com funcionário, algum aumento de carga tributária, seja via cancelamento de isenção fiscal ou aumento de imposto, para estancar a sangria do problema fiscal no ano que vem. Se isso não for feito imediatamente, o que vai acontecer vai ser que as despesas vão continuar subindo, a dívida vai continuar subindo e provavelmente as taxas de juros vão subir ainda mais. Então a gente vai ter um pouco de paralisia econômica e, nesse caminho, a gente bate no poste 2021. Se alguém vai ser doido o suficiente para fazer isso, a gente não sabe, mas a gente já viu coisas parecidas no Brasil de 30 anos atrás, né? A gente não via isso faz tempo. Agora, Neumann, a questão da habilidade política. Aí, no caso, seja quem for o eleito, observando o perfil de personalidade nessa polarização que aconteceu, ou ao menos olhando para os 3 primeiros lugares entre os candidatos à presidência da República, você enxerga habilidade política, perfil de personalidade para a negociação, para a criação de pontes, para a constituição de base parlamentar que favoreçam o enfrentamento desse cenário adverso que o Vinícius descreveu agora? Não, mas eu vejo pelo ângulo oposto. Mesmo que tivesse pronto para vencer, o mais hábil político da história do Brasil, quem sabe Jesus de Nazaré, ele teria um imenso problema a enfrentar em todos esses grandes desafios que o Vinícius citou aí, porque quem decide isso não é o presidente. Principalmente a Câmara e o Senado. Quer dizer, daí a questão da habilidade política. Sim, mas por mais habilidade que tenha, ninguém vai conseguir dominar esse touro indomado que é o Congresso. Nós estamos vendo aí nos números das apurações uma grande reviravolta nas previsões e uma subida inesperada de candidatos de partidos novos, desafiando a estrutura partidária no Brasil. Só que a estrutura partidária no Brasil continua valendo no lugar onde realmente se decide a questão econômica, se decide a questão política, que é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai ter, certamente, este ano, talvez a menor renovação da história. A renovação antes já era muito grande, mas completamente falsa, porque no fundo eram as mesmas estruturas se reproduzindo. Agora, nem mesmo essa renovação vai acontecer, porque todos os grupos políticos se protegeram para ficarem com os seus furos privilegiados, dados pelos seus mandatos, e com a garantia da proteção do Supremo Tribunal Federal, que protege sempre os que os nomeiam. Então, eu não espero, eu acho que esse cenário que o Vinícius descreveu aí é um cenário realista e que nós não temos a espada do capitão ou a palavra de profeta do presidiário, porque falar em Haddad nessa campanha chega a ser ridículo. O candidato é o Lula.
O candidato é o Lula. O que está em jogo é o Lula, o PT. O Haddad antes era um preposto, um pau-mandado. Agora ele é um codinome. Ele não faz nada. Ele não diz alô, bom dia, sem ir ao presídio, consultar o presidiário e ter uma resposta sobre isso. Então, ou o presidiário ou o capitão, né, o presidiário e o capitão, eles não têm não tem espaço nenhum para conseguir impor nada. E o Congresso vai continuar mandando. Então, todo mundo tem que prestar atenção na eleição do Congresso. Bom, nós vamos prestar atenção na apuração agora. Temos mais números. Com você, Gabriel. Há uma questão que eu acho interessante nós falarmos agora, que é necessária e muito polêmica, onde há um consenso, mesmo os candidatos que estão aí colocados, que já foram resistentes a ela, que é a questão da reforma da Previdência. E eu quero iniciar esse tema, que é polêmico, mas com essa ideia que apareceu da possibilidade de aprovação de uma reforma da Previdência antes do presidente eleito assumir. Você acredita que seja possível uma reforma da Previdência ser aprovada agora, nesse ano ainda de 2018? É muito improvável, praticamente impossível no caso de Haddad ganhar, e muito improvável no caso de Bolsonaro ganhar. Que Bolsonaro vai ter que montar uma coalizão para fazer isso, e ele tem um partido muito pequeno, não tem essa coalizão, ele tem amigos, mas não tem partidos organizados em torno dele, ele tem gente em vários partidos. Mas numa negociação agora com Michel Temer e ele teria que organizar uma bancada. Isso não é fácil de fazer, nem quando você já está com a caneta na mão, e fazer isso com o Congresso que está de saída é mais complicado. Eu acho bem difícil, mesmo porque a gente nem sabe ainda qual a proposta, se ele vai realmente adotar a proposta que o Temer lançou. Isso ainda é muito especulativo, isso aí é muito fantasioso. A gente não tem ideia de como é que o Bolsonaro vai organizar uma coalizão. E ele é alguém que se fez brigando com os partidos, especialmente os que estão aí, especialmente os do Centrão e o DEM e aliados que fazem o núcleo do Congresso. Então, como é que ele vai juntar essa gente de uma hora para outra para aprovar? Eu não sei. Ainda mais gente que em parte está de saída, em parte é desafeta. É complicado. É complicado demais. Agora, Neumann, essa questão da reforma da Previdência, de alguma forma, o próprio candidato do PT, Fernando Haddad, ele que parecia resistente ao começo em relação a reformas, a trabalhista e a da Previdência, ele já apresentou aceitar da necessidade de dar uma mexida, a questão da idade mínima, mudar alguma coisa, mostrando uma abertura, considerando a dura realidade da economia do país. Você acredita que, seja quem for o eleito, vai ter sim de buscar caminhos para encontrar soluções, até a questão do compromisso com o eleitor que confiou e acreditou, e mesmo com a continuidade dos dias? É provável que o Temer tente fazer, né, Vinícius, aquela reforminha da Previdência, tipo de emergência, para funcionar pelo menos para os próximos 2 anos. Mesmo assim, eu concordo com o Vinícius, não passa. Não tem como passar. Não tem nem possibilidade de quórum no Congresso para aprovar uma medida dessa. Passada a eleição, não consegue? Passada a eleição... Assim, antes da posse, é muito pouco tempo e muito pouca frequência do Congresso. Vai ter 1 mês e meio... Na prática, nada. Na prática, nada. Então, o que é que acontece? Só que uma coisa que nós não estamos prestando atenção, que é o seguinte: há uns 2 meses, o Ibope fez uma pesquisa sobre o apoio o real apoio da população às reformas. E você pode pensar que é uma coisa de alienação, que o povo não se interessa, porque é fundamental, você tem que fazer, ou você faz a reforma, o governo não vai ter dinheiro em 2020 para pagar as contas. Agora, a questão toda é que o povo não quer, não é negócio dos partidos, das estruturas partidárias, o povo não quer. Os índices, eu não estou lembrado agora dos índices, mas são superiores a 70%. E sabe por que não quer? Porque todas essas reformas têm sido feitas nas costas do povo. O povo os privilegiados, que são os políticos, não abrem mão de nada. É tudo para as costas do trabalhador. E sem uma reforma
Por isso que a reforma do Temer fracassou. Não foi por falta de força política dele. É porque a reforma do Temer era uma reforma que mantinha o privilégio dos militares, dos marajás, do funcionalismo civil e principalmente dos políticos. Qualquer reforma, para ter qualquer sucesso no Brasil, ela tem que acabar com os privilégios, porque senão essa reforma não vai ter apoio popular. No governo Lula, vulgo Haddad, ou no governo Bolsonaro, que é o mais provável, de jeito nenhum. Porque só se consegue fazer isso com quebra de privilégios. Obrigada, Neumann. Eu sei dos seus compromissos. Agradeço sua participação aqui no Hora do Voto. Eu que agradeço estar aqui. É um privilégio estar ao seu lado e conversando com o nosso pessoal aí. Vinícius, por favor, continue aqui conosco. Há muito ainda a conversar com você, a perguntar a você sobre as perspectivas futuras da nossa economia. Vamos lá. Muito bem. E nós agora voltamos para mais informações dos números direto do Tribunal Regional Eleitoral. Estela.